O assunto do dia é Thiago Abravanel ter exposto a família dele. Porque todo mundo sempre pensou que aquilo era uma família de... Porque todo mundo sempre pensou que a família dele era uma família de margarina e que era tudo perfeito por ali. Thiago Abravanel disse que não era bem assim. Vamos então destrinchar essa história para vocês. Vamos destrinchar um pouquinho, porque aqui no Faro Pop a gente gosta de fazer isso. Para começar, a gente precisa relembrar o que rolou antes disso tudo acontecer. Primeiro, houve aquele jogo da discórdia, que quase foi um jogo da discórdia, né, gente? Quase foi um jogo da discórdia. Aquilo quase, mas quase bateu na trave para ser um jogo da discórdia. Porque não foi um jogo da discórdia. É lógico que a Globo com certeza esperava que o BBB 22 fosse ser, sei lá, algum tipo de sucesso, talvez não o mesmo sucesso de 2021, tá? Nem eu tô afirmando isso, mas eles estavam esperando que fosse algum sucesso. Acontece que o programa até agora tá bem flopado. O programa não tá subindo, assim, não tô me referindo só à audiência, tá? A audiência tá estável, se é isso que você quer saber. Eu estou me referindo aos conflitos, às coisas que deveriam movimentar o jogo, devia trazer o jogo, fazer o jogo funcionar. Coisas ali que deveriam estar acontecendo e não estão. A essa altura do jogo, já se tem 2 semanas que o programa está no ar, já se tem 2 semanas que a gente já está convivendo, já está indo para a terceira, aliás. Essa já é a terceira semana, começou ontem. E eles, nesse jogo da discórdia que a Globo resgatou de 2021 para tentar dar uma movimentada ali nas coisas, talvez não tenha atingido o objetivo dela. Eles queriam justamente que rolasse algum atrito entre os participantes. E só rolou um atrito ali, não foi tanto atrito assim, mas o atrito mais pesado que rolou ali foi entre o Arthur e o Rodrigo, e os dois tentando ali se entender, porque um votou no outro, e no final, os dois acabaram até meio que fazendo as pazes depois. Aí veio o Thiago Abravanel, que fez muita palestrinha, inclusive virou um dos memes da internet, o Thiago Palestrinha, que só sabe falar, só sabe fazer palestra, só sabe colocar coisas, e ele disse que gostava tanto do Big Brother, mas ao mesmo tempo ele não sabe exatamente de onde veio, ele só sabe a tradução do nome, o Grande Irmão, que não é o Grande Irmão, né? Big Brother não é o Grande Irmão. Se você quer entender de onde veio o Big Brother, a gente pode até fazer um vídeo exclusivo contando a história de como isso surgiu. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é um grande irmão, não é um jogo de irmandade. Você tá ali para ganhar R$1,5 milhão. E nisso ele falou muito das relações. Ah, mas Israel, você só tá enrolando até agora. Calma, nós vamos chegar no Thiago Abravanel falando da família dele. Porque foi logo depois desse jogo da discórdia que inclusive faltou energia. O negócio ficou pesado ali, de tão flopado que o negócio ficou. Faltou energia no meio do programa ao vivo, durante a fala do Douglas. O negócio ficou tão pesado, mas tão pesado e tão flopado, que o estagiário até apertou lá o botão off e desligou a energia. Ficou o escuro ali na hora. E ainda assim, o Tadeu mandou ele seguir falando. Mas o fato é, não conseguiram levantar o programa. Aí, terminou o ao vivo na Globo. Eles foram lá tentar resolver os problemas deles. Foi a hora que o Thiago Abravanel estava sentado naquela área externa, junto com a Laís e o Rodrigo. E eles estavam falando de relações. Inclusive, relações familiares. Porque
Foi nesse ponto que o Thiago Abravanel falou das relações familiares dele com a família dele. Isso se tornou algo bastante interessante. Foi o que dominou a internet da madrugada até aqui. Porque o Thiago Abravanel nunca tinha falado sobre a família Abravanel de uma maneira tão profunda assim. Todo mundo que conhece televisão, ou pelo menos todo mundo que sabe quem é o Silvio Santos, sabe muito bem a família dele, conhece muito bem, sabe quem é a família dele, sabe que a família dele está envolvida com o SBT, na produção do SBT, sabe que a família dele está envolvida em tudo isso. Mas tem uma das 6 filhas que não está envolvida diretamente com o SBT. Essa é a filha mais velha do Silvio, a Cíntia Abravanel, que é a mãe do Thiago Abravanel. A Cíntia é filha do primeiro casamento do Silvio Santos. Para quem não sabe, ou se lembra, o Silvio Santos foi casado pela primeira vez no começo da década de 70 até 1977, quando a primeira esposa dele faleceu de câncer. E desse casamento ele teve 2 filhas. Uma, que é a Cíntia Abravanel, que é a filha biológica dele, e a outra, a Silvia Abravanel, que é a filha adotada deles. A Silvia Abravanel, inclusive, ela passou alguns anos, ela sempre teve um certo problema com isso. Enquanto ela começou no SBT, ela sempre deixava isso claro, que ela tinha algum problema com isso. Depois, na década de 80, ele se casou com a Iris Abravanel. E do casamento da Iris Abravanel surgiram as outras filhas dele, a Patrícia, a Rebeca, a Daniela, e todas elas estão de alguma maneira ligadas ao SBT. Todas elas estão de alguma maneira inseridas dentro do SBT. Mas a mãe do Thiago Abravanel não está inserida dentro do SBT. Ela comandou a parte cultural das empresas do pai dela, ela trabalhou, claro, nas empresas do pai dela, mas ela nunca esteve diretamente ligada com o SBT, ou nunca esteve dentro das decisões do SBT, das decisões que o Silvio Santos tomou sobre o SBT. E o Thiago Abravanel deixou isso bastante claro quando ele falou que ele não teve essa convivência com o avô dele, que ele simplesmente não viveu Natal, não teve festas, que o avô dele nunca ia nas festas dele, que o avô dele não ligava muito para a família dele, que ele era mais próximo do avô paterno e não do avô materno, que é o Silvio. Ao mesmo tempo, ele reconhece que ele tem uma responsabilidade enorme sendo neto de um dos maiores comunicadores do Brasil, se não o maior comunicador do Brasil, que é o Silvio Santos. Ele deixa isso bastante claro, o peso que isso tem. E ele estava comentando isso com o Rodrigo. O Rodrigo fez ontem uma das melhores entrevistas da televisão brasileira. O cara pode até não ser um dos melhores jogadores do Big Brother. E ele não é mesmo, provavelmente é ele que vai sair hoje, provavelmente ele que vai ser o segundo eliminado do BBB, mas ele conseguiu, em poucos minutos, tirar declarações que quase nenhum entrevistador profissional conseguiria tirar. Quase nenhum entrevistador profissional conseguiria fazer o Thiago Abravanel falar sobre a família Abravanel, falar sobre o que rolou na família dele, por que esse distanciamento todo, por que ele sempre foi distante dos avós e tudo isso. Ela teve o pai, ela teve as irmãs. Hoje ela não tem mais tão próximo. Então dói. Ela tem 3 filhos que ela gostaria que tivesse essa relação. Mas aquilo que a sua tia fez mostrou muito que ela realmente é bem distante de você. O Thiago Abravanel, como ator, de fato começou no SBT. Mas ninguém lembra da participação dele na novela do SBT. Ele fez a primeira novela dele em 2011, Amor e Revolução, num papel bastante pequeno dentro daquela novela. A novela foi um fracasso total. A novela não foi sucesso. A novela tentou tirar proveito da situação que a Dilma tinha acabado de ser eleita presidente do Brasil. A novela contava a história desse período da ditadura militar. E ele começou como ator nessa novela. Mas ninguém nunca lembra da participação dele nessa novela.
As pessoas só vão lembrar dele como ator quando ele fez, no ano seguinte, em 2012, Salve Jorge. Foi a primeira novela, de fato, dele a fazer sucesso. Não que Salve Jorge tenha sido um grande sucesso, porque não foi, mas todo mundo lembrou dele como ator nessa novela. E a partir daí ele foi fazendo várias e várias novelas na Globo. Ele permaneceu na Globo fazendo várias e várias novelas até mais ou menos 2019, quando ele fez uma participação num reality show do SBT, Famílias Frente a Frente, e também ele fez uma participação nas Aventuras da Poliana também. Depois disso, Thiago Abravanel já estava um pouquinho afastado da televisão, não estava trabalhando, a pandemia também atrapalhou muito as coisas, que foi quando ele recebeu esse convite para entrar no BBB. E ele falando sobre a família Abravanel, só deixa claro uma coisa: as famílias não são perfeitas. As famílias não são perfeitas, não são aquilo que a gente acredita. A televisão, ela tem esse poder de fazer a gente acreditar que as famílias são perfeitas, de fazer a gente, às vezes, invejar aquelas famílias que a gente vê na tela, de fazer a gente desejar ter aquilo, mas a vida real é completamente diferente disso. E o Thiago Abravanel deixou isso bastante claro nessa fala que ele teve com o Rodrigo ontem à noite. Foi algo que mexeu com a internet. E aparentemente, até este momento, a família Abravanel, seja através da Patrícia, da Daniela, da Rebeca ou vários outros integrantes, ou mesmo através do próprio SBT, não falaram nada sobre isso. Estão calados, não falaram nada, não responderam, não rebateram, estão na deles. E muita gente está perguntando por que então ele resolveu usar o sobrenome Abravanel, já que ele podia usar o sobrenome do avô paterno, já que ele é próximo do avô paterno. E ele mesmo falou, o nome Abravanel abre portas para ele. E é um direito dele usar, ele tem isso no nome dele, porque quem não pode usar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O prestígio que o avô tem se estende a toda a família e eles vão querer usar, estão no direito de usar. E essas revelações do Thiago, essa exposição que ele fez da família Abravanel, desse distanciamento dele com o Silvio, ao mesmo tempo a responsabilidade que ele sente, de uma certa forma, em levar o legado do avô, de ser neto do maior comunicador do Brasil, isso deixa bastante claro que o rapaz ainda tem um peso enorme nas costas que ele precisa lidar. E a família dele ainda vai ter que passar por um momento de reconciliação muito grande. Toda família tem problema, que não existe família perfeita, que não existe sociedade perfeita e que a televisão pode enganar muita gente. Assim como enganou a todos nós há todos esses anos. A gente sempre achava que eles eram perfeitinhos e eles não são. Ó, se você chegou até esse ponto do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de deixar o like de vocês. E se você está vendo esse vídeo em outra plataforma, segue a gente também, porque independente da plataforma, seja no YouTube, seja no Instagram e seja qualquer outra plataforma, quanto mais você segue a gente, quanto mais você engaja com a gente, mais esse vídeo vai ser espalhado para as pessoas e assim mais pessoas podem chegar até aqui no Faropop, gostar e continuar acompanhando o nosso trabalho. Sobre toda essa história do Thiago Abravanel, como foi que ele virou líder no BBB e tudo, eu vou deixar esses vídeos aqui do lado. Nesse aqui eu conto para você como é que foi que o Thiago Abravanel se tornou o líder da semana no BBB. Nesse aqui de baixo, a gente vai destrinchar um pouquinho do que está rolando na casa mais vigiada do Brasil, sobretudo depois do que aconteceu na formação do Paredão. A gente se vê nesses dois vídeos aqui ou em qualquer outro vídeo aqui do Faropop. Tchau! Tchau!